Bom, gente, para esse tutorial nós vamos estar usando aqui dois tipos de barbantes. No caso, os dois são na numeração 6. Vou estar usando aqui um barbante no azul escuro e no cordão cru. Vamos precisar também aqui de uma agulha de crochê de 3 milímetros e de uma tesoura para estar arrematando os nossos fios. Bom, gente, para dar início aqui à minha peça, eu começo fazendo aqui a minha primeira laçada, tá? Fiz aqui a minha primeira laçada, agora eu vou estar fazendo aqui ao todo 22 correntinhas. Tem aqui a primeira, né? Então, faço a segunda, terceira, quarta e quinta. Vou fazer ao todo 22 correntinhas. Tendo aqui a minha alça com 22 correntinhas, eu laço aqui o meu fio. Vou estar entrando aqui na minha 7ª correntinha, contando de cima para baixo. Então, tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendo aqui com o meu dedo, onde eu vou estar colocando o meu fio, e faço aqui, ó, um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui. Tendo o meu primeiro ponto alto, eu laço o meu fio e no ponto do lado, na próxima correntinha de base, eu faço meu segundo ponto alto. Venho na próxima correntinha de base e faço o meu terceiro ponto alto. Tenho aqui, ó, o meu primeiro grupo com 3 pontos altos, um do lado do outro. Faço 2 correntes de separação e laço meu fio. Pulo aqui 2 correntes, entro na minha terceira corrente, tá? Faço aqui o meu primeiro ponto alto. Vamos estar repetindo aqui blocos de 3 pontos altos, um do lado do outro. Venho aqui, ó, na próxima corrente, faço o meu segundo ponto alto. Venho na terceira corrente, faço o meu terceiro ponto alto, certo? Faço novamente 2 correntes de separação, laço meu fio, pulo 2 correntes, entro na terceira, faço o meu primeiro ponto alto, o meu segundo ponto alto, e na próxima o meu terceiro ponto alto. Novamente, faço aqui 2 correntes de separação e laço meu fio, pulo 2 correntinhas, entro na última aqui, ó. E dentro dessa última correntinha, eu faço o meu único ponto alto, certo? Fiquei aqui, gente, com 3 grupos de 3 pontos altos e com um ponto alto no começo, um ponto alto no finalzinho, tá certo? Vamos dar início aqui à nossa próxima carreira. Então, subo aqui 3 correntinhas, viro aqui o meu trabalho, lacei aqui o meu fio. Nesse primeiro espaço aqui, coloco mais 2 pontos altos. Contando aqui com as 3 primeiras correntinhas que eu acabei de subir, temos aqui o nosso primeiro bloco de 3 pontos altos, certo? Faço 2 correntes de separação, laço meu fio. No próximo espaço, repito um bloco de 3 pontos altos. Tenho o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. Faço 2 correntes, laço meu fio. No próximo espaço, repito aqui outro bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. Nesse último espaço, também faço um bloco de 3 pontos altos. Só que aqui, primeiramente, a gente coloca apenas 2 pontos altos, tá? E laço aqui o meu fio. Contando aqui, ó, de baixo pra cima, pra ficar aqui com os nossos pontos de uma forma mais reta, a gente vai fazer o seguinte: ao invés de fazer o terceiro ponto alto aqui dentro desse espaço, eu pulo aqui, ó, contando depois desse último bloquinho aqui da carreira anterior, eu pulo aqui essas correntinhas na lateral. Pulo 1, 2 e 3 correntinhas. Na quarta correntinha, eu entro e faço aqui dentro dela o meu terceiro ponto alto desse bloquinho de 3 pontos. Fica dessa forma aqui, tá certo? Aqui, gente, uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Na finalização ou no começo de cada carreira, como vocês podem reparar aqui, ó, nessa primeira carreira, a gente iniciou aqui, ó, com um espaço, um bloco, um espaço e um bloco. Finalizou da mesma forma, com um único espaço. Nessa segunda carreira, a gente já começou com um bloco,
Em seguida, um espaço, um bloco e um espaço. Para finalizar, a gente terminou com um bloco também, da mesma forma como começou. Sempre que a gente for iniciar uma carreira, depois de finalizar a carreira anterior com um bloco de 3 pontos, a gente tem que iniciar a próxima carreira sempre com 5 correntinhas. Faço 1, 2, 3, 4 e 5. Por que que é 5 correntinhas? As primeiras 3 correntinhas são equivalentes ao nosso primeiro ponto alto. E essas duas últimas correntinhas são as nossas correntes de separação, da mesma forma como eu tô fazendo aqui, ó, entre um bloco de 3 pontos e o outro, tá certo? Então, fiz aqui as minhas 5 correntinhas, viro aqui o meu trabalho e laço meu fio. Como eu tinha falado para vocês, é uma carreira começando com espaço, a segunda carreira com bloco. Então, a terceira carreira a gente começa novamente com espaço. E para ficar aqui esse espaço, a gente faz essas 5 correntinhas, tá certo? Lacei aqui o meu fio, venho nesse próximo espacinho, coloco um bloco de 3 pontos altos. Tenho aqui o primeiro, o segundo e o meu terceiro ponto alto. Faço 2 correntes, laço meu fio. No próximo espaço, um bloco de 3 pontos. Duas correntes. No próximo espaço, um bloco de 3 pontos. Para finalizar aqui, eu também finalizo como se fosse com 5 correntinhas, porque tem que ficar esse espaço. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Para finalizar aqui a carreira, ao invés da gente fazer 5 correntinhas, a gente finaliza assim, fazendo 2 correntinhas apenas, laçando o fio. E em cima desse último ponto alto aqui, desse bloco de 3 pontos, a gente coloca um ponto alto. Temos praticamente aqui, ó, na finalização dessa terceira carreira, 5 correntinhas. A gente não costuma fazer essas 5 correntinhas para finalizar, porque a finalização do nosso ponto ia ficar bem aqui embaixo. E aí, a gente teria que ficar subindo com pontos baixíssimos. Então, para evitar esse trabalho todo, a gente faz 2 correntinhas e finaliza com um ponto alto em cima do último ponto alto da carreira anterior, tá certo? Tenho aqui até agora 3 carreiras. Então, vão ficar assim, gente. Uma carreira com 3 blocos, outra carreira com 4 blocos. Uma com 3 blocos e outra com 4. E assim por diante, tá certo? Ao todo aqui, eu vou estar fazendo 19 carreiras, tá? Para iniciar a próxima carreira, vocês já sabem, a gente sobe aqui, ó, em cima desse último ponto. Subimos 3 correntinhas, porque vamos começar com um bloco de 3 pontos altos. Lembrem do que eu tinha falado para vocês. É uma carreira começando com espaço, uma carreira com bloco. Uma com espaço, uma carreira com bloco, certo? Tendo aqui as minhas 3 correntes, eu viro meu trabalho. E aqui dentro desse primeiro espaço, eu acrescento mais 2 pontos altos. Tenho aqui o primeiro. Faço o segundo, ficando ao todo com 3. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio e no próximo espaço faço outro bloco de 3 pontos altos. Explicar aqui essa última vez, tá? Faço 2 correntinhas de separação, no próximo espaço faço outro bloco de 3 pontos altos. E aqui eu vou explicar para vocês, porque a gente vai estar finalizando aqui dentro dessas correntinhas, tá? Faço 2 correntinhas de separação. Aqui dentro desse espaço, a gente só vai colocar 2 pontos altos, lembrem-se disso, tá? Você até poderia colocar o terceiro ponto alto aqui dentro, mas como eu falei para vocês, para deixar mais reto a nossa peça, então ao invés de colocar um ponto alto aqui dentro desse espaço, a gente vai contar aqui, ó, da primeira correntinha aqui da lateral. Tá certo? Conto aqui, olha, 1, 2 e 3. Na quarta correntinha, eu laço meu fio e dentro dela aqui, ó, eu coloco o meu terceiro ponto alto. E aqui a gente vai dando aquela organizada nos nossos pontos, tá certo? Para iniciar a próxima carreira, já sabem, como aqui a gente terminou com um bloco de 3 pontos, é só começar a próxima com 5 correntinhas, tá certo?
laça aqui o fio e no próximo espaço continua fazendo blocos de 3 pontos. Vou continuar aqui fazendo as minhas carreiras e quando eu tiver 19 carreiras prontas fazendo dessa mesma forma, eu volto aqui com vocês. Olha, gente, já tenho aqui as minhas 19 carreiras e da mesma forma como a gente iniciou aqui, ó, com 3 bloquinhos de 3 pontos altos, a gente finaliza aqui, ó, com 3 bloquinhos de 3 pontos altos também, tá? E com aqueles pontos altos separados por 2 correntinhas nas laterais, tá certo? Então, aqui agora a gente vai estar arrematando o nosso fio. Depois de ter feito aqui as 19 carreiras, eu faço apenas uma única correntinha, porque eu vou cortar o meu fio. Puxo aqui esse pedacinho de fio e aperto essa última correntinha que eu fiz, porque ela fica como se fosse um nozinho, tá certo? Venho aqui com o meu cordão cru. E ao invés de já começar aqui, eu prefiro começar aqui desse lado, tá certo? Do lado direito. Vou começar logo aqui na quina. Aqui eu venho e prendo o meu fio com uma única correntinha, tá? E aqui, gente, em cada quina, observem bem isso, tá? Em cada quina, nessa carreira que a gente vai estar fazendo agora, nessa primeira carreira, a gente vai estar fazendo um leque, tá certo? Um leque de 3 pontos altos. Tenho aqui a minha primeira correntinha, subo mais 2 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto ao todo aqui, né? Lacei aqui o meu fio. Aqui dentro eu coloco mais 2 pontos altos. E nisso eu já vou prendendo esse pedacinho de fio que eu tenho aqui, tá? Faço aqui, ó, 2 correntinhas de separação, arrumo aqui as minhas correntinhas. Laço meu fio novamente e ainda aqui dentro eu coloco mais 3 pontos altos, completando assim o meu leque. Tenho aqui o meu primeiro ponto, o meu segundo ponto e o meu terceiro ponto alto, tá certo? A gente fica dessa forma aqui. Aqui, gente, nessa primeira carreira com o cordão cru, não tem muita diferença do outro começo, não. A única diferença é que em cada quina, tanto nessa quanto nessa e nessas duas aqui de baixo, a gente vai estar fazendo leques de 3 pontos altos, 2 correntes e novamente 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho, certo? Faço aqui, ó, 2 correntinhas de separação e aqui, ó, no próximo espacinho eu repito bloquinhos de 3 pontos altos. Tudo isso somente aqui nessa primeira carreira, tá? A partir da segunda carreira já é de uma forma diferente, mas pelo menos aqui, ó, é praticamente igual. A única coisa que mudou mesmo foi o leque em cada quina, tá certo? Fiz aqui meu primeiro bloco de 3 pontos, venho no próximo, faço meu segundo bloco de 3 pontos. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, na próxima quina aqui, ó, coloco outro leque. Tenho meu primeiro ponto alto, o meu segundo e o meu terceiro. E nisso, gente, eu já vou prendendo esse pedacinho de fio azul aqui dentro dos meus pontos, tá? Tenho aqui a primeira metade do meu leque, faço 2 correntes. E aqui, ó, vou fazendo a outra metade do leque, que são os outros 3 pontos altos. E já tô prendendo aqui o meu fio azul junto, tá certo? E aqui a gente vai arrumando os nossos pontos. Tenho aqui o meu segundo leque, faço 2 correntes de separação, laço meu fio. Aqui, ó, em cima desse primeiro bloco a gente não coloca nada, pula diretamente pro próximo espaço. E repete blocos de 3 pontos altos. E dessa mesma forma aqui, gente, eu vou continuar fazendo por toda a minha carreira. Faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntes, novamente 3 pontos altos em cada quina, tá certo? Faço 2 correntes de separação nas laterais, ou pode ser aqui, ó, tanto no lado pequeno quanto no lado grande, a gente vai estar fazendo blocos de 3 pontos altos, apenas nessa primeira carreira, como eu já falei, separados por 2 correntinhas de separação. Então, eu vou estar completando aqui toda a minha carreira. Quando for para finalizar, eu volto com vocês para a gente dar início à nossa segunda carreira com o cordão cru. Tendo completado aqui praticamente toda a minha carreira, finalizo aqui, ó, fazendo as 2 correntinhas de separação. Vou entrar aqui, gente, dentro da terceira correntinha do meu primeiro ponto alto, tá? E finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo.
Para começar a segunda carreira com o cordão creme, eu entro aqui, ó, nesse meu segundo ponto alto de base, laço meu fio e faço um ponto baixíssimo. Entro aqui dentro do meu terceiro ponto alto, laço meu fio, faço um ponto baixíssimo. E dessa forma eu vou caminhando de ponto em ponto até chegar aqui dentro do meu espaço. Entro aqui com a minha agulha dentro do espaço, laço meu fio, faço um ponto baixíssimo, tá certo? Já estando aqui dentro do meu leque, agora aqui é onde a gente vai fazer as modificações. Lembrando, gente, que o que eu vou estar explicando aqui, no caso, a gente vai começar a fazer grupos de 5 pontos altos. Mas isso só vai ser válido dentro do leque e aqui nessa parte pequena, tá certo? Nessa parte grande aqui, a gente vai voltar a fazer blocos de 3 pontos altos. E como a gente vai fazer isso? Já estando aqui dentro do meu leque, subo 3 correntinhas, tenho aqui o meu primeiro ponto alto, certo? Venho aqui dentro do meu leque, faço o meu segundo ponto alto, o terceiro, o quarto e o meu quinto ponto alto, sem corrente de separação, tá? Sem nenhum espaço entre eles, todos um do lado do outro. Depois que eu fiz aqui o meu bloco de 5 pontos altos juntos, eu faço 2 correntes de separação e laço meu fio. Como eu falei para vocês, aqui desse lado pequeno a gente vai repetir blocos de 5 pontos altos, todos juntos, tá certo? Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o meu quinto ponto alto. Aí aqui a gente dá aquela ajustada, que é para não ficar tudo torto, tá certo? Faço 2 correntes de separação, venho no próximo espaço, repito outro bloco de 5 pontos altos. Tenho aqui o segundo, o terceiro, o meu quarto ponto alto e o meu quinto ponto alto. 2 correntes de separação e ajusto aqui os meus pontos. Sempre vai ficar meio torto, tá, gente? Laço aqui o meu fio, venho no próximo espaço, repito outro grupo de 5 pontos. Tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Novamente, 2 correntes de separação. Arrumo aqui o meu bloco de 5 pontos. Dentro do leque também colocaremos 5 pontos altos, da mesma forma como a gente fez aqui nessa quina, tá certo? Tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o meu quinto ponto alto. Faço novamente 2 correntes de separação. Tendo chegado aqui, ó, no lado maior da nossa peça, é o que eu tinha falado para vocês. Agora aqui é onde vai estar a modificação. A gente vai estar voltando a fazer blocos de 3 pontos altos apenas, tá, gente? Não se confundam e façam todos os blocos com 5 pontos altos, porque vai ficar completamente borcada a sua peça, tá? Então, os blocos de 5 pontos altos são apenas dentro dos leques e nessa parte menorzinha aqui da nossa peça. Na parte maior são apenas blocos de 3 pontos altos, tá certo? Fiz aqui o meu primeiro, faço o meu segundo e o meu terceiro ponto alto. Apenas faço 2 correntes de separação, venho no próximo espaço, repito outro bloco de 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes de separação, próximo espaço, apenas um bloco de 3 pontos altos. E 2 correntes de separação, tá certo? Vou completar aqui a minha carreira fazendo da mesma forma como eu acabei de explicar. Quando chegar aqui, ó, dentro do leque, faço um grupo de 5 pontos, explicando aqui novamente, tá? Nessa lateralzinha pequena, blocos de 5 pontos. Cheguei aqui na parte maior, volto a fazer blocos de 3 pontos altos, tá certo? Até finalizar aqui a minha carreira. Cheguei aqui, gente, para completar a minha segunda carreira. Terminei aqui, ó, com um bloquinho de 3 pontos altos.
faço as minhas duas correntes de separação e finalizo entrando nessa terceira corrente do primeiro ponto alto aqui, tá? Termino aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, como eu acabei de finalizar a segunda carreira em cima desse primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo, eu subo 3 correntinhas. E aqui, gente, normalmente em outros trabalhos, para aumentar a quantidade de pontos, a gente faria mais ou menos 2 pontos no começo e 2 pontos no final aqui, ó, desse bloco de 5 pontos altos. Só que aqui a gente vai fazer diferente. Ao invés de fazer aumento no primeiro e no último ponto, a gente vai fazer uma repetição aqui, ó, depois desse primeiro ponto alto que eu acabei de fazer, por mais 3 vezes, tá certo? Tenho aqui o meu primeiro ponto alto, então, ó, entro aqui em cima do meu segundo ponto alto, faço apenas um ponto alto, tá? No último é que a gente vai fazer uma modificação, então tenho apenas 2 aqui, ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Subo em cima do terceiro ponto alto de base e faço meu terceiro ponto. Entro no próximo e faço meu quarto ponto alto, tá certo? Tenho aqui 4 pontos altos. Aqui, a gente faria o quinto, né? Só que aqui em cima desse último ponto alto de base, que no caso é o quinto, a gente coloca 2 pontos altos juntos, tá certo? Porque dessa forma a gente vai ficar aqui, ó, com 6 pontos altos ao todo. Faço aqui 2 correntes de separação e aqui nesse próximo bloco de 5 pontos altos, a gente vai repetir o mesmo processo que eu acabei de fazer aqui nesse. Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto de base e apenas em cima desse último ponto alto aqui de base é que eu vou colocar o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Então, ó, em cima do primeiro ponto alto de base, coloco um ponto, no próximo o meu segundo ponto, no próximo o meu terceiro ponto e no próximo o meu quarto ponto. Cheguei aqui no meu quinto ponto, certo? Em cima do quinto ponto alto de base, coloco 2 pontos altos. E temos aqui novamente um grupo com 6 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Vou repetir esse mesmo processo até esse próximo grupinho de 5 pontos altos aqui dentro desse leque, tá? Aí aqui, quando eu tiver feito aqui os meus aumentos, tiver chegado nesse último ponto aqui, eu volto com vocês, porque nessa lateral aqui não vai ser igual. A gente vai fazer uma modificação que, se você perder e acabar não fazendo ela, vai dificultar muito aí o seu trabalho. Então, vou completar aqui, ó, fazendo esses aumentos por mais 3 bloquinhos aqui, que é os 3 blocos de 5 pontos altos, e já volto. Pronto, gente, já fiz aqui, ó, os meus 3 grupos de aumentos que eu tinha falado pra vocês. Cada grupinho em que eu tinha 5 pontos altos, agora eu tenho 6 pontos altos, porque fiz aumento no último ponto alto, colocando 2 pontos altos juntos, certo? Ao todo aqui, ó, a gente fica com 5 grupos de 6 pontos altos, tá certo? Contando desde aqui de onde a gente começou. Aqui agora é onde a gente vai estar fazendo a modificação que eu tinha falado para vocês. Depois do meu grupo de 6 pontos altos, faço as minhas 2 correntinhas normalmente e laço meu fio. Aqui, ao invés da gente fazer pontos nesse primeiro bloquinho aqui, ó, a gente vai laçar o nosso fio e em cima desse primeiro ponto alto aqui, desse bloco de 3 pontos, a gente coloca um ponto alto em cima dele. Dessa forma, fazendo um bloquinho exatamente igual ao da carreira anterior, tá certo? Faço aqui, ó, 2 correntes de separação. Normalmente, a gente colocaria um ponto alto aqui, ó, em cima desse último ponto alto. Só que como esse trabalho é um modelo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, ao invés de fazer um ponto alto aqui em cima desse último ponto alto, a gente vai fazer aqui, ó, um bloco de 3 pontos altos aqui dentro desse próximo espaço. A única vez em que a gente vai colocar apenas um ponto alto é aqui no começo dessa lateral e aqui no final da lateral também, antes de voltar a fazer os aumentos aqui nessa parte pequena, da mesma forma como a gente fez aqui desse lado. Então, vou estar explicando aqui para vocês direitinho. Tendo aqui feito o meu ponto alto e as minhas 2 correntes de separação, eu laço meu fio e nesse próximo espacinho aqui faço o meu bloco de 3 pontos altos, como eu tinha falado para vocês.
faço as minhas 2 correntes de separação. No próximo espacinho, repito blocos de 3 pontos altos. Vou continuar fazendo aqui, gente, os meus bloquinhos de 3 pontos altos, tá certo? Até chegar onde eu tinha falado. Eu não vou cortar, porque se eu cortar, talvez vocês se atrapalhem na explicação e façam errado. Então, para não permitir que isso aconteça, eu vou continuar fazendo aqui os meus bloquinhos de 3 pontos até chegar na modificação, tá certo? Próximo bloco de 3 pontos também. 2 correntes, próximo espaço, bloco de 3 pontos. 2 correntinhas. Cheguei aqui praticamente no finalzinho, faltando 2 espacinhos, né? Isso antes desse bloco aqui com 5 pontos altos. Então, nesse aqui, eu faço ainda o meu bloco de 3 pontos altos normalmente. E as minhas 2 correntinhas de separação. Como essa modificação aqui, ó, com um único ponto alto a gente fez do lado direito, então a gente tinha pegado aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Só que aqui, como é do lado esquerdo, ao invés de pegar em cima desse primeiro ponto alto, a gente pega no último ponto alto, tá certo? Laço meu fio em cima do último ponto alto desse bloco de 3 pontos, eu coloco o meu ponto alto. Coloquei meu ponto alto, faço as minhas 2 correntes de separação normalmente, tá certo? Laço meu fio. Cheguei aqui, ó, no meu bloco de 5 pontos, então a gente vai voltar a fazer aqueles aumentos. Fazendo aqui, primeiramente, 4 pontos altos separados, apenas um em cima do outro, e em cima do 5º ponto alto, a gente faz aquele aumento colocando 2 pontos altos juntos em cima dele, tá certo? Vou repetir aqui o mesmo processo. Quando chegar aqui desse outro lado, eu já vou explicar para vocês. Cheguei aqui nesse bloco de 5 pontos altos dentro do leque, a gente vai continuar fazendo os aumentos, tá certo? Faço 2 correntinhas de separação. Da mesma forma que a gente tinha iniciado do outro lado, a gente coloca apenas um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto aqui, olha, desse bloco de 3 pontos, tá certo? Apenas um ponto alto aqui em cima. Faço 2 correntes de separação e aqui no próximo espaço volto a fazer blocos de 3 pontos altos. E vou repetindo o mesmo processo até chegar aqui. Depois faço 2 correntes de separação e apenas um ponto alto em cima desse último ponto alto aqui. 2 correntes de separação e finalizamos a nossa carreira com um ponto baixíssimo, entrando aqui dentro dessa terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto. Tá certo, gente? Vou estar completando aqui a minha carreira e na hora de finalizar eu volto aqui com vocês. Espero aí que vocês tenham conseguido entender tudo certinho, tá certo? Cheguei aqui, ó, depois de ter feito aquele único ponto alto. E para finalizar, faço as 2 correntes e finalizo da mesma forma como eu já tinha explicado para vocês. Sempre que a gente for finalizar a carreira, a gente vai entrar na terceira correntinha do primeiro ponto alto e trazer essa laçada aqui para dentro da laçada que eu já tinha, fazendo um ponto baixíssimo, tá certo? Iremos fazer aqui agora, gente, da mesma forma como eu já expliquei para vocês nessa carreira, apenas um ponto alto em cima de cada ponto. E isso repetindo até esse penúltimo ponto aqui. Quando chegarmos em cima desse último ponto, a gente vai estar fazendo aquele aumento, colocando 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, tenho aqui, ó, o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro, o quarto, o quinto, e aqui, que é para ser em cima do 6º ponto, a gente coloca 2, ficando com 7 pontos altos aqui dentro, tá certo? Olha, 2, 4, 6 e 7 pontos altos. Fazemos aqui a mesma repetição de 2 correntinhas e repita esse mesmo processo aqui por mais esses 4 blocos, ficando ao todo com 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazendo aqui os meus pontos. Quando eu chegar aqui em cima desse último bloco de 6 pontos altos, eu volto aqui com vocês, tá certo?
Olha, gente, já fiz aqui os meus 4 blocos de 7 pontos altos, como eu tinha falado pra vocês. E aqui, ó, depois desse primeiro ponto alto aqui separado e desse aqui do outro lado, no lado esquerdo, a gente tem ao todo aqui, ó, 3, 6, 7 e 8 bloquinhos de 3 pontos altos. E a gente vai intercalando. Uma carreira a gente vai ficar com 9 bloquinhos, outra carreira com 8, tá certo? Então, aqui, depois de ter feito o meu bloco de 7 pontos altos com o aumento, que nem eu tinha falado para vocês, faço aqui, ó, 2 correntes de separação e aqui na lateral, novamente, iremos modificar. E por que que eu tô dizendo isso a vocês? Porque, como eu falei, é uma carreira com 8 blocos e outra carreira com 9. Essa carreira anterior aqui era com 8, então, nessa próxima aqui, iremos ficar com 9. E para aumentar um bloco de 3 pontos, a gente vai fazer da seguinte forma. Lacei aqui o meu fio, depois de fazer as 2 correntes de separação, entro aqui em cima desse primeiro ponto alto, faço apenas um ponto alto. Sem corrente de separação, apenas laço meu fio. Nesse espaço do lado desse ponto alto que eu acabei de fazer, eu faço apenas 2 pontos altos, completando aqui o meu primeiro bloco de 3 pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui, gente. Na próxima carreira, a gente vai fazer da mesma carreira dessa forma anterior aqui, ó. Nessa carreira onde a gente fez o aumento com 6 pontos altos, que foi fazendo os aumentos, né? 2 correntes de separação e um ponto alto apenas em cima desse primeiro ponto alto aqui. Tá certo? Isso na próxima carreira, mas por enquanto nessa aqui a gente vai aumentando aqui, fazendo esse bloquinho de 3 pontos. Volto a fazer 2 correntes, no próximo espaço volto a fazer os meus blocos de 3 pontos altos. Novamente 2 correntes de separação. Quando a gente chegar aqui, desse lado, aqui, gente, nesse espacinho, a gente vai fazer um bloco normalmente de 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Quando chegarmos aqui nesse espaço do lado desse único ponto alto, a gente só vai colocar 2 pontos altos aqui dentro. E o terceiro ponto alto vai ser feito em cima desse único ponto alto aqui, tá certo? Depois de fazer isso, a gente faz 2 correntinhas de separação e volta a fazer aqui a carreirinha de repetição, que no caso é os aumentos, fazendo 7 pontos altos, o aumento sempre ficando em cima desse último ponto. Da mesma forma como a gente fez aqui, ó, do outro lado, tá certo? Quando a gente virar aqui o trabalho, vamos repetir o mesmo processo que a gente acabou de fazer ali no começo. Aqui, ó, depois desse bloquinho de 6 pontos altos, iremos fazer o de 7 pontos altos, né? 2 correntes de separação. Em cima desse único ponto alto, colocamos um único ponto alto. E aqui do lado dele, desse lado esquerdo, a gente coloca apenas 2 pontos altos. Fazemos 2 correntinhas de separação e continuamos fazendo blocos de 3 pontos altos até chegar aqui do outro lado, repetindo o mesmo processo e finalizando a nossa carreira. Tá certo? Eu espero muito que vocês tenham conseguido entender. Caso fique alguma dúvida, vocês voltam um pouquinho aí no vídeo, tá certo? Mas não é tão complicado assim. Então, a gente vai fazendo aqui essa alternação. Uma carreira vai ser com um único ponto alto, já na outra carreira, a gente faz um bloquinho de 3 pontos em cima desse único ponto alto aqui sozinho, tá certo? Então, é isso. Vou completar aqui a minha carreira e quando ela já tiver finalizada, eu volto aqui com vocês, porque eu já expliquei aqui como a gente finaliza, certo? Em cima dessa terceira correntinha do primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Quarta carreira finalizada. Tá ficando assim dessa forma. Agora, para iniciar aqui a quinta carreira, já fechei aqui, tá, gente? Da forma como eu tinha explicado pra vocês. Pra iniciar aqui a quinta carreira, da mesma forma. Subimos aqui 3 correntinhas, laço meu fio. Vou fazendo um ponto alto de base em cima de cada um deles. Somente no último ponto é que fazemos o nosso aumento. Tenho aqui 3 pontos. 4. 5. 6, aí fazemos aqui o 7º e o 8º ponto. 2 correntes de separação.
por essas 4 repetições aqui, a gente vai repetir o mesmo processo, tá certo? Vou dar uma cortadinha aqui no vídeo. Quando eu chegar aqui, depois de ter feito toda essa repetição, eu volto aqui com vocês, tá certo? Olha, gente, já fiz aqui os meus pontos, faço as minhas 2 correntes. E aqui, a gente vai voltar a fazer aquele único ponto alto separado. Então, eu venho aqui em cima desse primeiro ponto alto desse bloco de 3 pontos e coloco apenas um ponto alto, tá certo? Dessa forma. Faço aqui 2 correntes de separação. Nesse próximo espaço, volto a repetir aqui os meus blocos de 3 pontos altos. Tenho aqui o meu segundo ponto, faço o meu terceiro. 2 correntes, próximo espaço, faço outro bloco de 3 pontos altos. Não liguem não, tá, gente? Que essa diminuição de luz aqui é porque faltou luz e tá ficando nisso, faltando e voltando luz toda hora. Então, eu vou ficar aqui só com o flash do celular mesmo, tá certo? Fiz aqui o meu bloco de 3 pontos, novamente 2 correntes de separação. Isso aqui, gente, a gente vai repetindo até chegar aqui, ó. Chegou aqui, nesse último bloco de 3 pontos, a gente faz apenas um ponto alto em cima desse último ponto alto aqui. 2 correntes e repete aqui o mesmo processo de aumentos por esses pontos aqui, tá certo? É isso. Olha, gente, finalizei aqui a minha 5ª carreira, não é isso? Depois de ter feito aqui essa 5ª carreira com 8 pontos altos, no caso eu tô falando a 5ª carreira porque eu tô contando desde essa primeira carreira aqui com cordão cru, tá certo? A gente vai estar fazendo mais 2 carreiras, aumentando os pontos da mesma forma como a gente tem feito aqui, ó, nessas partes maiores, que é fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base. Tenho o meu segundo ponto, o meu terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo e nono juntos em cima do último ponto, tá? E aqui, depois dessas 2 carreiras, a gente vai ficar ao todo com 10 pontos altos aqui. No caso, dessas 2 carreiras que eu digo, essa que eu acabei de começar é a próxima, tá? Aí aqui, ó, as 2 correntinhas vão continuar exatamente iguais. Depois que você tiver feito esses aumentos até chegar aqui, 2 correntinhas. Aqui, gente, as 2 próximas carreiras vão ser exatamente de repetição. Então, como aqui a gente tem apenas um ponto alto, a gente vai fazer o primeiro ponto alto depois das 2 correntinhas aqui em cima e os 2 pontos altos aqui nesse espacinho. 2 correntes de separação e continua o mesmo processo. E na última carreira a gente vai terminar fazendo aquele ponto alto separado, tá certo? Então, gente, como eu já expliquei aqui pra vocês, vocês já têm uma noção de como fazer. Eu não vou ficar repetindo o mesmo processo para o vídeo não ficar tão grande assim. Então, é isso. Eu vou terminar essa carreira que eu acabei de dar início aqui, fazer a próxima. E ao todo, eu vou ficar aqui com 7 carreiras com esse cordão cru. Depois que eu finalizar essas 7 carreiras, a gente vai cortar o nosso fio, porque eu vou estar voltando aqui com o meu cordão azul, tá certo? Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, já fiz aqui as 2 carreiras que eu tinha falado pra vocês que ia fazer. Esse aqui é o resultado. Até agora a peça já tá bem grande. E aqui, como eu tinha falado pra vocês também, a gente vai fazer a nossa carreira com o cordão azul, tá certo? Já dobrei aqui a minha peça. E aqui, gente, ao invés de começar a próxima carreira em cima desse primeiro ponto alto, a gente vai prender o nosso fio aqui, ó, nesse espacinho antes do primeiro ponto alto, tá certo? Venho aqui com o meu cordão azul e prendo aqui o meu fio. Subo mais 2 correntinhas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo espaço e coloco mais 2 pontos altos.
Essa carreira inteira e a próxima a gente vai fazer com blocos de 3 pontos altos. Só que aqui, como a gente tem esses pontos um do lado do outro, a gente vai ter que fazer aqui umas modificações para que a gente consiga fazer vários bloquinhos de 3 pontos altos, tá certo? Tenho aqui o meu primeiro bloco. Continuamos fazendo 2 correntes de separação, tá certo? Laço meu fio. A gente vai pular aqui de um em um ponto, somente. Pulo esse primeiro ponto alto, entro aqui em cima do segundo, fazendo um único ponto alto aqui em cima dele, tá certo? Laço meu fio. Em cima desse terceiro ponto alto aqui, que é o ponto onde a gente vai estar trabalhando, eu vou colocar 2 pontos altos juntos, porque a gente vai precisar fazer vários aumentos nessa carreira inteira, que é para dar certo a nossa contagem, tá certo? Então, tenho aqui, olha, o meu segundo grupo de 3 pontos altos. Pulei aqui, ó, o meu primeiro ponto alto, fiz o primeiro ponto alto do meu grupo de 3 pontos altos em cima do segundo ponto alto de base e 2 pontos altos juntos em cima do meu terceiro ponto alto de base, tá certo? Prestem muita atenção nisso. Faço 2 correntes de separação, pulo apenas um ponto alto. No próximo, eu coloco o meu primeiro ponto alto sozinho, apenas em cima do segundo é que a gente faz 2 pontos altos juntos, tá certo? Venho aqui no próximo, ó, coloco os 2 pontos altos juntos, no mesmo lugar, tá ficando assim. Faço as minhas 2 correntes, pulo apenas um ponto, entro no próximo, faço o meu primeiro ponto alto, venho no próximo ponto, faço aqui o meu aumento, os 2 pontos no mesmo lugar. Faço aqui as minhas 2 correntes, laço meu fio. Vai sobrar aqui, ó, um único ponto alto. Então, a gente vai pular diretamente aqui para o espaço. E aqui dentro desse espaço, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no começo, colocando os 3 pontos no mesmo lugar, tá certo? Somente dentro do espaço é que a gente faz essa junção. Igualzinho aqui. Faço 2 correntes. Laço meu fio, pulo o primeiro ponto alto, entro em cima do segundo, fazendo apenas um ponto alto. Venho no próximo ponto e coloco 2 pontos altos juntos. Explicar aqui bem explicadinho, tá, gente? Tem aqui outro bloquinho. Faço 2 correntes, pulo apenas um ponto alto, entro no próximo. Tenho o meu primeiro ponto alto, venho no próximo, faço os meus 2 pontos altos, juntos, 2 correntinhas. Pulo esse ponto alto, venho no próximo, faço aqui o meu primeiro ponto alto, venho no próximo, faço os meus 2 pontos altos juntos, 2 correntes. E novamente vai sobrar apenas um ponto alto aqui, tá certo? Então, nesse mesmo esquema que eu acabei de explicar aqui a vocês, espero que vocês tenham conseguido entender tudo certinho. A gente vai seguir fazendo essa mesma repetição até chegar aqui. Aqui, quando a gente tiver finalizado esse grupo maior de todos aqui, a gente vai fazer uma modificação aqui, tá? Não vai ser exatamente igual a essas repetições que a gente tinha feito aqui na lateral. Então, quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui onde eu tinha falado pra vocês, no caso eu falei que ia fazer até o último ponto aqui, né? Eu tô tão acostumada a fazer 2 pontos juntos em cima desse último ponto que eu tinha falado errado. Mas terminei aqui o meu bloquinho, como vocês podem perceber aqui, ó. A gente tá fazendo 3 blocos de 3 pontos em cima de cada parte dessa aqui, maior, tá certo? Olha, nesse aqui também tem 3, tá certo? E nos espacinhos sempre um bloco de 3 pontos. Aí, aqui, depois de ter feito esse bloco de 3 pontos, faço 2 correntes, laço meu fio. Aqui, normalmente, a gente faria um ponto alto aqui em cima, né, isso? E 2 pontos altos aqui no próximo. Só que aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Nesse primeiro espaço, eu vou colocar um bloco de 3 pontos altos. Fiz o primeiro ponto alto, o segundo, e fiz aqui, ó, o meu terceiro, tá certo? 2 correntes, laço meu fio. Nesse próximo espaço aqui, ó, do lado desse único ponto alto sozinho, a gente coloca outro bloco de 3 pontos.
Novamente, 2 correntes, tá certo? Laço meu fio no próximo espaço, outro bloco de 3 pontos. A gente vai fazendo esse mesmo processo aqui até completar a nossa carreira, tá certo? Para finalizar, vocês já sabem como fazemos. E aqui a gente finaliza desse lado com um ponto baixíssimo dentro dessa terceira correntinha. Quando eu finalizar aqui essa carreira, dessa mesma forma como eu acabei de explicar para vocês, eu vou cortar o meu fio, porque vamos voltar com o nosso cordão cru, tá certo? Pronto, gente, carreira azul finalizada. E agora eu volto aqui com o meu cordão creme, como eu tinha falado para vocês. E também, como eu já tinha falado, essa carreira ela vai ser inteira com blocos de 3 pontos altos. Então, você pode começar a fazer ela onde você quiser. Eu vou pegar aqui, nesse espacinho, e vou prender o meu fio. Subo mais 2 correntinhas, ficando com o meu primeiro ponto alto. Dou uma puxadinha pra cá pra ficar melhor. Coloco mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Coloquei o segundo e coloquei aqui o terceiro. 2 correntes. Lacei aqui o meu fio, próximo espaço, outro bloco de 3 pontos altos. Duas correntes, próximo espaço, bloco de 3 pontos altos, tá certo, gente? E é só isso, não vai ter mais nenhuma modificação aqui nessa cadeira não, tá certo? Novamente, 2 correntinhas de separação. Vou completar aqui a minha carreira e já volto. Olha, gente, é dessa forma aqui que a minha peça já tá ficando. E agora, a gente vai fazer mais uma repetição exatamente igual a essa mesma carreira, no caso, essas 2 carreiras que a gente fez, né? No caso, a primeira é um pouquinho diferente, mas a gente vai seguir a mesma base dessa segunda carreira. Ao todo, essa carreira aqui que a gente acabou de fazer, ela fica com 60 pontos, tá? A primeira também. Então, essas 3 carreiras vão ficar com 60 blocos de 3 pontos altos, tá certo? Vou tá fazendo aqui mais uma carreira do azul. Quando eu terminar ela aqui, eu volto pra gente dar continuidade. Olha, gente, tá ficando aqui dessa forma. Como eu tinha falado pra vocês, a gente vai ter aqui, ó, 60 grupinhos de 3 pontos altos, certo? Agora, vamos voltar com o nosso cordão cru, porque vamos dar início aqui ao nosso bico de acabamento. Para iniciar aqui a próxima carreira, em qualquer espaço, eu venho, prendo o meu fio com uma correntinha, só que aqui a gente vai considerar como se fosse um ponto baixo, então a gente não vai contar com ele. Depois aqui do meu primeiro ponto baixo, para iniciar a carreira, eu faço 5 correntinhas. Então, tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo espacinho aqui do lado, eu jogo esse pedacinho de fio lá para trás e prendo aqui, ó, as minhas correntes com um ponto baixo. Vai ficar dessa forma aqui. Subo 5 correntinhas. Venho no próximo espacinho e prendo aqui com um ponto baixo. E vou repetindo esse processo por toda a minha carreira. Subo 5 correntinhas, 3, 4 e 5. Venho no próximo espaço, prendo aqui com um ponto baixo. Só isso aqui, gente, não é complicado, é bem facinho, tá certo? E aqui a gente vai estar fazendo algumas carreiras para estar finalizando o nosso bico. Só que a primeira para iniciar o nosso bico, tá certo? Então, vou completar aqui a minha carreira fazendo dessa mesma forma. E ao todo, a gente vai ficar com 60 alcinhas dessa aqui também, tá certo? Tô chegando aqui para finalizar minha carreira. Faço aqui as minhas 5 correntes depois do ponto baixo. E aqui, gente, para finalizar, a gente vai entrar, ó, dentro daquela primeira correntinha que eu falei que ia ser como se fosse um ponto baixo. Laço o fio que tá lá atrás e aqui, ó, eu faço um ponto baixíssimo.
Entro aqui, ó, dentro dessa próxima argola, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Subo 2 correntes em cima desse ponto baixo, laço meu fio. Aqui dentro dessa primeira argola, eu vou estar colocando mais 8 pontos altos, ficando ao todo com 9, tá certo? Tenho aqui 3, 4. Enquanto isso, eu já vou prendendo esse pedaço de fio aqui, tá? 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Depois de ter feito aqui esse bloco com 9 pontos altos, sem fazer corrente de separação e sem laçar, eu entro diretamente aqui na próxima argola e faço apenas um ponto baixo, tá certo? Depois de ter feito aqui esse único ponto baixo, eu subo 5 correntinhas, tenho 3, 4 e 5. E vou fazer uma outra alça finalizada aqui, ó, nessa próxima alça com um ponto baixo. Dessa forma, vai ficar um bloco com 9 pontos altos, um ponto baixo na próxima alça, 5 correntinhas e outro ponto baixo para estar juntando aqui essas correntinhas, formando uma alça, certo? Faço aqui. Aqui, ó, eu laço meu fio e ao invés de continuar fazendo correntinhas, eu entro aqui, ó, na próxima argola e repito, colocando 9 pontos altos dentro dela. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Sem corrente de separação, faço um ponto baixo nessa próxima argola. Subo 5 correntinhas e prendo essas correntes na próxima argola com um ponto baixo novamente. Laço aqui o meu fio. Repito outro grupo de 9 pontos altos. Tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo e nono ponto alto. Faço um ponto baixo na próxima alça, subo 5 correntinhas e prendo essas 5 correntinhas na próxima alça novamente. Laço meu fio e volto a fazer outro bloco de 9 pontos altos, tá certo, gente? Sem correntinha de separação. Tá ficando dessa forma aqui, olha. Vou completar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Gente, não liguem pro barulho porque tá começando a chover, que aqui tá muito calor e tá refrescando aí, tá? Mas não liguem pro barulho, não. Aqui, ó, esse é o resultado da peça até agora, tá? Depois dessa carreira que eu fiz aqui, ainda faltam 2 carreiras para serem feitas e eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Olha, gente, como vocês podem perceber aqui, ó, terminou com uma alcinha finalizada com um ponto baixo, certo? Aí aqui, ó, eu entro dentro dessa terceira corrente do primeiro ponto alto e puxo aqui esse fio, finalizando aqui com um ponto baixíssimo, certo? Finalizei aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto, não é isso? Subo 3 correntinhas. E aqui, gente, essas 3 correntinhas, vocês sabem que aqui é o primeiro ponto alto, certo? Faço mais uma, porque é a corrente de separação. Então, eu laço aqui o meu fio e vou estar fazendo aqui, ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Tem um ponto alto aqui, faço uma corrente de separação. Subo no próximo ponto alto de base, faço o meu ponto alto e uma corrente de separação, tá certo? Vamos continuar tendo 9 pontos altos, só que a diferença é que vamos fazer aqui, ó, uma corrente de separação entre esses pontos.
Tenho aqui 6 pontos, faço o meu 7º ponto, uma corrente. O meu 8º ponto, uma corrente. E o meu 9º ponto. Depois do 9º ponto, a gente não faz corrente, tá, gente? Não se esqueçam disso, é só depois que você tiver feito o seu ponto alto aqui no começo, que vai fazer a correntinha, e antes do último ponto alto aqui desse grupo de 9 pontos altos, tá? Aí aqui, gente, sem corrente de separação, sem laçar o fio, eu entro diretamente dentro dessa alça e prendo aqui, ó, com um ponto baixo. Só isso, tá certo? Laço aqui o meu fio, entro aqui, ó, em cima do meu primeiro ponto alto e faço ponto alto em cima de ponto alto. Faço uma corrente de separação. E repito aqui o mesmo processo que eu acabei de fazer aqui, tá? Ó, meu segundo ponto alto, uma corrente. Tem aqui o meu terceiro, uma corrente. O meu 4º ponto, uma corrente. 5º ponto, uma corrente. O 6º ponto, uma corrente. O 7º, uma corrente. 8º, uma corrente. E o meu 9º ponto alto, não fazemos corrente depois dele, tá certo? Vai ficando assim, olha, gente. Venho aqui dentro dessa alça e prendo aqui, ó, com um ponto baixo apenas, tá certo? Então, vou continuar fazendo aqui por toda a minha carreira e quando eu tiver finalizado ela, da mesma forma como eu sempre finalizo aqui, eu volto com vocês, tá? Gente, para iniciar aqui a próxima carreira, já arrematei o meu fio na cor creme, tá certo? Vou iniciar aqui a próxima carreira e última, no caso, com o meu cordão azul, tá certo? Então, venho aqui, ó, nesse bloco com 9 pontos altos e depois do primeiro ponto alto desse bloco de 9 pontos altos, nesse espaço aqui, depois do primeiro alto, eu venho e prendo meu fio com uma correntinha. Essa correntinha aqui, gente, é como se fosse o meu ponto baixo, tá certo? Subo 3 correntinhas depois dela. É como se a gente não contasse com ela, tá certo? Venho aqui com a minha agulha entrando dentro dessa primeira correntinha, que no caso é o meu primeiro ponto baixo. Laço meu fio, puxo a laçada. Fiquei com 2 laçadinhas aqui. Laço novamente, passo essas 2 laçadas. Fiz aqui o meu ponto picô. Venho aqui, gente, e vou fazendo nos próximos espacinhos, ó, somente dentro dos espaços aí que a gente vai estar colocando os nossos pontos. Entro aqui no próximo espaço, faço meu ponto baixo, subo 3 correntinhas, venho aqui com a minha agulha entrando dentro dessas 2 alcinhas aqui, ó. Tá certo? Laço meu fio e trago a minha laçada. Fiquei com 2 novamente, passo 2 laçadas. E vou fazendo esse mesmo processo aqui, ó, em cada um desses espacinhos entre os meus 9 pontos altos. Ao todo, a gente vai ficar com 8 pontos picôs, tá certo? Tenho aqui 3, olha, venho no próximo, prendo com um ponto baixo, subo 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas aqui, ó, laço meu fio, fico com 2 alças, laço meu fio, passo as 2 alças. E vai ficando esse acabamento lindo aqui, gente, que dá todo o destaque na nossa peça. Vou continuar fazendo aqui até chegar nesse último espacinho aqui, antes do nosso 9º ponto alto, tá certo? Tenho aqui 5 pontos picôs. 6. 7 e o 8º ponto picô. Fica assim dessa forma. Aí aqui, gente, para prender o meu fio sem laçar, eu entro aqui, olha, dentro desse ponto baixo que a gente tinha prendido dentro daquela argola, certo? Dentro dele, eu entro e faço um ponto baixo dentro dele, tá certo? Fica assim. Depois que eu prendi aqui o meu ponto dentro do ponto baixo, eu venho aqui, ó,
pulando o primeiro ponto alto do próximo bloco no espaço. Depois do primeiro ponto alto, eu prendo aqui com um ponto baixo novamente. Subo 3 correntes, pego 2 laçadas, laço meu fio, ficou com 2 laçadas, laço meu fio, passo as 2 laçadas e continuo, gente, fazendo esse mesmo processo, tá bom? Sempre que terminar esse bloco de 9 pontos altos e chegar aqui, ó, nesse ponto baixo, só precisa fazer um ponto baixo em cima dele, dentro dele, tá certo? Então, eu vou repetir esse mesmo processo aqui, ó, por toda a minha carreira até finalizar por completo aqui, para mostrar o resultado para vocês, tá certo? Depois de ter finalizado a minha carreira com o cordão azul, tenho aqui agora o meu tapete completinho. Já arrematei os meus fios, tá, gente? Como eu sempre costumo ensinar vocês a como arrematar os fios, dessa vez eu não fiz também, tá? Eu tô parando mais com isso porque senão fica muito repetitivo. Mas esse aqui é o resultado depois de todos os fios arrematados e olha que coisa mais linda que ficou. Olha esses detalhes, gente. Eu tô apaixonada demais por esse tapete, sinceramente, é muito fácil de fazer, gente, por favor. Se vocês têm a prática de estar fazendo crochê, ou até mesmo para você que não tem o costume de fazer, compre as coisas e tente fazer, porque é um trabalho maravilhoso, é uma coisa muito gratificante. Você pegar um pote de barbante, fazer algumas misturas e depois ver esse resultado incrível que fica, depois de algumas horas árduas de trabalho. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixem o like, se inscrevam nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!